Boa noite, gente linda. Hoje escolhi um trecho que é o trecho final do livro do Apocalipse. Lá no finalzinho, no capítulo 22, o meu preferido, tanto é que eu escrevi um livro a esse respeito. O livro está aí no YouTube, chama Nova Jerusalém, é a cidade celestial de Jesus. São 7 capítulos, dá uma olhadinha lá, o canal se chama Jesus Mestre Amado, escrito tudo juntinho, Jesus Mestre Amado. São 7 capítulos que vocês vão ver a maravilha que é a cidade de Jesus, que espera por todos nós, que aí estamos crescendo no bem, estudando e praticando Jesus. Só que hoje escolhi esse último trecho por causa de uma frase que eu coloquei o nome de Justiça e Injustiça. Mas o título que está aqui é Admoestações e Promessas Finais, tracinho, conclusão. Mas eu vou focar mais nessa frase, vou ler ele todo e vou focar nessa frase, que eu adoro essa frase. O livro do Apocalipse, todo mundo sabe, foi escrito pelo evangelista João, com João Batista. É João Evangelista, exilado na ilha de Pátia. Ele recebe a visita de um anjo e esse anjo cita para ele: escreva aquilo que ele iria ditar. E João, já velhinho, exilado lá nessa ilha pelo governo romano, com medo da palavra, né, dos ensinamentos de Jesus, João foi o último dos apóstolos, porque quando ele começou o messianato, ele era muito novinho, João tinha uns 16 anos, então foi o que mais durou. 105 anos que João ficou. Ele viu todos os amigos desencarnarem e ficou praticamente sozinho nessa ilha, exilado. E aqui diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de vir. João está dizendo que Deus mandou um anjo. Esse anjo veio fazer cumprir as promessas de Jesus, quando Jesus disse que ele voltaria, e ele está voltando, não tenham dúvida. Gente, eu esqueci de colocar o capítulo, tá? É o capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 21. É o finalzinho do livro do Apocalipse. Esses dias me deu essa vontade de mostrar esse trecho aqui. Então aqui João começa a explicar por que aquele anjo se aproximou dele, para mostrar as coisas que hão de vir. Eis que presto venho. Presto é agora, presto é depressa, é nesse momento. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então são felizes aqueles que lê o livro do Apocalipse e guarda dentro de si essas palavras. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Esse anjo, o que ele fez? Ele mostrou as cenas dos dias finais para João. João foi assim magistral a forma como ele registrou 2000 anos
depois. Veja bem, deve ter sido muito difícil. Imagina a nossa época agora e a época que João viveu. Como que ele ia descrever guerras, bomba atômica, avião lançando bomba? Como que ele ia descrever navios modernos, iates? Como que ele ia descrever prédios? Muito difícil, não é? Como que ele ia descrever a situação das criaturas nos dias de hoje? Roupas completamente diferentes daquela época, o penteado do cabelo e toda essa situação da tecnologia. Como que João ia fazer? João arranjou um jeito, né, de descrever a queda de Babilônia. Ele arranjou um jeito de descrever a queda das 2 torres gêmeas lá do Wall Street. Vocês sabiam que, pela descrição dele, a queda de Babilônia? Porque, na verdade, a Babilônia atual, todo mundo sabe que é os Estados Unidos, né, gente? Todas as prostituições, todas as pedofilia, todas as pornografias desses filmes e dessas coisas que eles lançam, que não é brincadeira. Todo mundo sabe que a mulher que ele vê assentada sobre as águas, com uma coroa de 7 pontas, é a Estátua da Liberdade. Todo mundo sabe que a queda de Babilônia foi a queda das Torres Gêmeas. Lá João descreve que os navegadores ficaram lamentando a perda de tanta coisa, né? E a gente sabe que a lamentação daquele desastre é até hoje. Quantos que ficaram, né? Que foram prejudicados com aquela queda das Torres Gêmeas. Eu estou dando aqui um pingo de exemplo, tá? João, quando descreve os aviões, ele fala que são gafanhotos de aço e que ainda solta fogo pelas caudas. Tem o bico levantado e tem as 2 asas, que são asas que soltam fogo. Avião de guerra. Como que ele ia descrever? Ele foi fantástico, gente. Dá uma lida no Apocalipse para vocês verem. Então ele está dizendo aqui que ele ficou tão impressionado com a beleza, com a grandeza, com a luminosidade daquele anjo. O que ele fez? Ele se ajoelhou e foi adorar aquele anjo. Gente, esse anjo não é nada mais, nada menos do que Roquemar, ou Sofia, cujo nome não é um nome. Sofia é um epíteto, é aquele que tem a sabedoria. Sofia de filosofia, é o eu superior de Jesus. Esse Espírito, então, ele vem fazer cumprir aquilo que Jesus prometeu, que ele voltaria. Mas antes da volta dele, nós teríamos o quê? O Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Tudo aquilo que foi revelado desde o Velho Testamento até os dias de Jesus está se cumprindo agora. Gente, a maioria já se cumpriu, viu? Através das guerras, dos vulcões, dos furacões e das intempéries, né? Provocados aí pelo nosso ecossistema tão ferido, tão machucado pela nosso desprezo pelo nosso maravilhoso planeta. Mas então, quando ele ajoelha, o anjo diz para ele: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu
e dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Não me adora, adora a Deus. Então aqui ele está dizendo que ele é conservo. Eu já expliquei o que é um conservo. Um conservo é o servo do servo. Esse anjo está se colocando abaixo do servo. Não me adora, não faz isso não, levanta. Ele manda João levantar e fala com ele, vai adorar a Deus, não é a mim não. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, ou seja, não feche. Não seles, divulga, porque próximo está o tempo. Aí vocês vão dizer assim, poxa Regina, mas como que está próximo o tempo se tem 2025 anos? Gente, o nosso tempo aqui é diferente de lá, de onde eles vivem. O nosso tempo aqui, como diz até mesmo na própria Bíblia, um ano representa um dia. Então, por isso é que ele fala que próximo está o tempo. Agora vem a frase que deu motivo a eu fazer esse estudo. Adoro essa frase. Próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Persevera na justiça, persevera na santidade. Mas se você é injusto, faça injustiça. O tempo agora é livre. Nós agora estamos nos conhecendo e a espiritualidade também nos conhecendo. Lembra daquele trecho que fala, e fará silêncio por meia hora no céu? Lembra desse trecho? Esse silêncio que nós estamos vivendo. Você quer matar? Mata. Você quer roubar? Rouba. Você quer corromper? Corrompa. Mas você quer ser justo? Faça justiça. Você quer ser santo? Santifique-se ainda. Dá tempo. E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Gente, as pessoas entenderam tudo tão errado. Para dar a cada um segundo a sua fé. Foi isso que Paulo nos ensinou. Não é fé, não. É obra. Vai dar a cada um segundo a sua obra, segundo o que fez render o seu talento. Ter fé é muito bonito, mas não fazer nada é fé morta, já diz Tiago. A fé sem obra é morta em si mesma. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. O que é alfa e ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, esse Rockman, que é o eu superior de Jesus, ele está aqui fazendo aquilo que Jesus prometeu. Ele está dizendo que ele é o princípio, ele é o fim, ele é aquele que estava junto a Deus e enviou um avatar chamado Jesus, que veio aqui e cumpriu aquelas maravilhas que nós temos de graça nas nossas mãos, que são os ensinamentos de Jesus.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade? A Nova Jerusalém. Bem-aventurado todos aqueles que a partir de Jesus, eu não gosto muito desse negócio de sangue não, tá? Eu tenho um pé na frente e outro atrás, que Jesus derramou sangue para lavar a humanidade, isso é uma coisa assim absurda, um negócio desse. Precisar de matar para poder salvar. E aí eu pergunto, salvou? A humanidade está salva? Nunca se viu tantos absurdos, nunca se viu tantas injustiças acontecendo, né? Nunca se viu tanta corrupção, principalmente na política, né? Então, aqui ele está dizendo para que tenham direito à árvore da vida. A árvore da vida é aquela árvore citada por João aqui mesmo no Apocalipse, que tem lá na cidade Nova Jerusalém. E ela dá o seu fruto de mês em mês. E esse fruto é a cura das pessoas. Por isso que ela chama árvore da vida. E terá também o direito de entrar pelas portas da cidade Nova Jerusalém. Será convidado, será com um eletromagnetismo puxado para Nova Jerusalém, e entrar pelas portas, aquelas portas enormes, maravilhosas. Leia lá no livro para vocês verem. Ficarão de fora, vão ter aqueles injustos que ficarão de fora. Os cães e os feiticeiros. Naquela época de Jesus, era muito costume chamar uma pessoa má de cão. O cão, representação do diabo, né? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Todo aquele que ama a mentira, a corrupção, aquela coisa do escondidinho, achar que ninguém está vendo, então pode fazer tudo, achar que não tem testemunhas, né? Então, os que se prostituem, e se a gente olhar à nossa volta, o nosso planeta é uma prostituição só, né, gente? Infelizmente, né? Essa sensualidade que a gente vê no ar o tempo todo, através das televisões, do celular, da mídia de modo geral, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Muito lindo, né? Eu enviei meu anjo para vos testificar, para vos dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Será que está mesmo dando testemunho nas igrejas? Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Muito bonito. Sabe aquela estrela quando vai apagando a noite, chegando o dia, tem uma estrela que brilha mais no céu. Diz a ciência que é Vênus. Agora, se ele está querendo dizer que ele é Vênus, isso aí eu não sei. Só sei que ele diz que ele é a resplandecente estrela da manhã. Essa manhã aqui também pode ser a manhã depois do dia do Armagedon, depois do dia do Apocalipse.
E o espírito e a esposa aqui no caso, igreja, mas é a igreja certa, é a igreja sã, é a igreja realmente de Jesus. Então o espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Ele aqui está nos convidando a chamá-lo. Vem, Senhor, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Toma de graça. Qual que é a água da vida? Qual que é o pão da vida? Os ensinamentos de Jesus. 2024 anos que ele deixou essa água com a gente. Uma água purificada, uma água benta, uma água que sustenta. Jesus nos sustenta com seus ensinamentos. E quando a gente pratica, então aí que sustenta mais ainda. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Deturpa. Não deturpa não, porque é perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com as deturpações dos ensinos que tem nos livros, que tem nas palavras, nos versículos, nos capítulos. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas. A cidade santa é a chamada Nova Jerusalém. Gente, ela é imensa. Dá uma olhadinha no livro que eu escrevi. É de graça. É só você ir no YouTube e procurar o canal Jesus Mestre Amado. O livro está lá em áudio para você ouvir. Liga lá a hora que você estiver fazendo alguma coisa, a hora que você estiver deitado sem sono para dormir, ouve um capítulo. Desculpa, gente. Ouve um capítulo, daí a pouco você ouve o outro. São 7 capítulos só. É pequenininho. Sabe quantas páginas deu? 100. 100 páginas. Eu comecei a escrever, achando que eu estava escrevendo alguma mensagem pela psicografia, achando que eu estava escrevendo algumas frases. Quando eu vi, eu já estava quase no meio do livro, porque eu falei, gente, isso é um livro. Ele não é separado por capítulos, é por trechos. Vocês vão amar. Cada trecho é um andar do prédio de 12 andares, que é constituída a cidade Nova Jerusalém. É um prédio de 12 andares, mais a praça, o rio da vida, a árvore da vida, tudo descrito. É muito bonito o que João diz para nós. É uma cidade toda em ouro, toda ela é em ouro e de pedras preciosas, cada pedra mais linda do que a outra. É um lugar maravilhoso que nos espera. Dá uma lida para depois você não se assustar, igual eu assustei. Eu fui levada lá e levei um susto. Eu não sabia onde que eu estava. Eu levei esse susto dentro da nave, tá? E a cidade de Jesus é uma nave imensa, imensa. Os 3 dias de escuridão é porque ela vai descer
e ela vai tapar o sol. Nós vamos ficar na escuridão até a hora que ela brilhar e a gente vê no meio dessa escuridão essa cidade lindíssima, com esse prédio de 2 andares, com o hangar que guarda as naves, que são muitas naves, a gente chama de naves filha. E a nave mãe é essa grandona que é a cidade Nova Jerusalém. Vocês vão falar, poxa, Regina, você está fazendo um estudo hoje, fazendo propaganda do seu livro. Estou mesmo, eu estou mesmo. Eu não ganho nada com isso, é de graça. Não ganho absolutamente nada. Não. Dá uma lida lá para você ficar por dentro do que te espera. Você vai chegar lá e vai falar, gente, isso é que eu li lá no livro que foi ditado para Regina. O autor não quis me dar o nome, tá, gente? Tá em meu nome mesmo, não teve. Eu sei que eu não fui sozinha, eu tive intuição, eu sou médio intuitiva, e o autor não quis se identificar. Aquele que testifica essas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Olha o que João está dizendo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Quem dita essa última frase é João. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E ele encerra dizendo amém. Fica aí então essa parte que eu coloquei o título de justiça e injustiça. É tempo de observarmos dentro de nós. Será que eu estou praticando a justiça? Ou será que eu ainda estou praticando injustiça? O momento é agora de acordar. Acorda. Nova Jerusalém está descendo. Ela está bem longe ainda, viu, gente? Ela é situada ao lado do planeta Saturno, de uma forma, cientificamente eu não sei explicar, de uma forma que daqui a olho nu a gente não vê. Por que Jesus ainda não está mostrando? Jesus não está mostrando essa nave maravilhosa chamada Nova Jerusalém, porque ele sabe a maldade que tem dentro dos nossos corações. De repente jogar um míssil, né? De repente assustar a população. Ainda não está na hora. A hora vai chegar. É quando houver o tal do apagão que diziam que eram 3 dias e já tem médium muito esclarecido por aí dizendo que são 9 dias. Não se assustem, é a hora que ele vai estar chegando. E a luz que nós vamos ter é da nave Nova Jerusalém, que é a cidade celestial de Jesus. Vamos à nossa frase. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É mandamento, tá, gente? Não é ensinamento, é mandamento, é lei. É tipo um decreto de Jesus. O único mandamento que ele nos dá: ameis. Amai-vos uns aos outros. Não é armai-vos, batei, espancai, roubai, matai. Não, é amai-vos, é o amor uns para com os outros. Gente, o nosso presente, infelizmente, é o último. Por causa de eu ter tido um infarto e tô ainda com essas consequências, né? Com a voz bem sumida, muita falta de ar.
Eu não tenho tido condição de fazer artesanato. Peço desculpa a vocês, mas só daqui 1 mês, 2 meses é que a gente vai retornar com os artesanatos. Vão ficar sem os presentinhos, mas tem tanto presentinho para buscar, né? Que quase ninguém quis. Parece que as pessoas gostam mesmo de ser cobrada. Quando é de graça, parece que duvida, né? Eu não vendo não, viu, gente? É presente. É um mobile feito com CD, tá vendo? E retalhinhos. Ele fica, se o vento bater, ele vira de um lado para o outro. Eu gosto muito de retalho. Esse aqui, então, eu acho lindo. Esse também de coraçãozinho preto e branco. Ó, xadrezinho. Tá aí o mobile de 3 peças. A gente faz com CD velho. Eu ganhei muito CD. Você pode ir lá pendurar na sua varanda, na sua sala, até mesmo na cozinha, não importa, no seu corredor. Fica aí o presente de hoje, se você quiser, tá? Enfeitei aqui a pontinha dele, separado por continhas coloridas, olha. Tá aí então o nosso presente de hoje. E também um presente no seu coração, como se não bastasse os ensinamentos de Jesus, né? Eu deixo esse singelo presente, que é um beijo.